Olá, nosso grupo é composto por Bruno Araújo de Paula, Felipe Gouveia Milani, Felipe Teixeira Zambello e Pedro Henrique Vilela Bernardes. Iremos explicar os processos orgânicos na produção do vinho. Do ponto de vista histórico, sua origem precisa é impossível, pois o vinho nasceu antes da escrita. Os enólogos dizem que a bebida surgiu por acaso, talvez por um punhado de uvas amassadas esquecidas no recipiente, que sofreram posteriormente os efeitos da fermentação. Mas o cultivo das videiras para a produção do vinho só foi possível quando os nômades se tornaram sedentários. Existem referências que indicam a Geórgia como o local onde provavelmente se produziu o vinho pela primeira vez, sendo que foram encontradas nesse local videiras datadas entre 8.000 a 5.000 a.C. Dentre alguns dos benefícios do vinho para a saúde estão a redução em 11% da infecção por bactérias, calmante, aumento do colesterol bom e a melhoria em intoxicações alimentares. Para a produção do vinho, são necessárias 6 etapas principais: cultivo e a colheita. É necessário o controle do cultivo e a colheita no tempo certo, para que a uva apresente a acidez desejada. Esmagamento. As uvas são esmagadas e formam uma mistura de suco, cascas e sementes. O tempo de esmagamento é importante, pois pode alterar propriedades de sabor do vinho. Fermentação é a parte principal da produção, onde ocorrem as reações químicas que serão posteriormente explicadas. Afinamento envolve processos de filtração, centrifugação, aquecimento e refrigeração. São retirados íons e o vinho é pasteurizado para matar as bactérias que restam. Muitos vinhos têm o sabor melhorado quando envelhecidos, pois sua acidez diminui e quando armazenados em barris de maneira, adquirem novo gosto. Antes de engarrafar, o vinho ainda passa por correção de pH, cor e concentração de oxigênio. Agora falaremos um pouco da fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é um processo anaeróbico no qual açúcares como a glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. A fermentação alcoólica é essencial na produção de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. Cada molécula de glicose é desdobrada em 2 moléculas de piruvato, o ácido pirúvico, com liberação de hidrogênio e energia por meio de várias reações químicas. O hidrogênio combina-se com moléculas transportadoras de hidrogênio, o NAD, formando o NADH2. As leveduras e algumas bactérias fermentam açúcares, produzindo álcool etílico e gás carbônico, processo denominado fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, as 2 moléculas de ácido pirúvico produzidas são convertidas em álcool etílico, também chamado de etanol, com a liberação de 2 moléculas de gás carbônico e a formação de 2 moléculas de ATP. Esse tipo de fermentação é realizado por diversos micro-organismos, destacando-se os fungos da espécie Saccharomyces e algumas bactérias anaeróbicas. O homem utiliza os 2 produtos dessa fermentação, o álcool etílico, empregado na fabricação de bebidas alcoólicas, e o gás carbônico, importante na fabricação do pão, um dos mais tradicionais alimentos da humanidade. A partir do álcool, podemos produzir vinagre pela fermentação acética. A fermentação acética é uma reação química que consiste na oxidação parcial do álcool etílico com produção de ácido acético. Esse processo é utilizado na produção de vinagre comum e do ácido acético industrial. É realizado por bactérias denominadas acetobactérias, por uma reação aeróbia, apresentada na figura, que convertem a molécula de álcool com uma molécula de oxigênio em uma molécula de ácido acético e outra de água.
Nesse caso, tem-se uma reação de substituição. As acetobactérias, também conhecidas por bactérias acéticas, necessitam de oxigênio para realizar a acetificação. Por essa razão, multiplicam-se mais na parte superior do vinho, que está sendo transformado em vinagre. O melhor rendimento da reação acética ocorre a uma temperatura entre os 25 e os 30 graus Celsius. O etanol é oxidado no fígado, usando o NAD+, como agente oxidante. Esta reação produz o aldeído etanal e é realizada pela enzima ADH, o álcool desidrogenase. O etanol é tóxico e ele causa a ressaca. Ele é oxidado pelas enzimas ALDH, aldeído desidrogenase, formando o ácido acético. A ressaca deve-se basicamente aos efeitos tóxicos do etanol, a desidratação e a depressão de oxigênio no sangue. Outra consequência do consumo de etanol é a falta do agente oxidante NAD+, no organismo, que diminui a síntese da glucose e promove acúmulo de ácido lático nos tecidos. É daí que vem o cansaço e a fraqueza da ressaca. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.